Vamos lá, pessoal. Retornando aqui ao nosso aprendizado, vamos continuar aqui o que a gente começou a aprender sobre governança corporativa. Estávamos falando das práticas de compliance, não é verdade? Bom, disseminar a cultura de compliance. Nós temos que disseminar essa cultura. Antes, fazendo o engajamento. A partir do momento que a gente começa a fazer um engajamento entre os colaboradores, entre os agentes internos e externos, a gente começa a disseminar essa cultura. É fácil? Vocês sabem que não é fácil. É como se na sua casa você tivesse um costume, e simplesmente fosse viajar para morar em outro país ou na casa de algum parente em outra cidade. É fácil? Culturas diferentes, comportamento diferente, educação diferente, Você tem suas manias e a casa onde você vai ficar, seus primos têm outras manias, seus tios têm outras, seus avós têm outras. Então tem que haver um engajamento, tem que haver uma preparação. Eu acho engraçado isso, essa questão de engajamento, preparar em relação à cultura, porque a gente sabe, levando para a gente entender melhor, a gente sabe que entre família existe aquela, fulano, próximo ano eu queria que meu filho fosse estudar aí na capital. Dá para receber meu filho? E aí, isso acontece, gente. Com certeza vocês já conhecem isso. E aí o que acontece? Quem vai receber já avisa, aqui em casa é assim, assim e assado. Fulano, aguenta? Então, eu digo isso porque, quando eu fui morar em outro estado, eu convivi com 3 pessoas. Eu morei com 3 pessoas, as quatro mulheres. Eu e mais 3, todas diferentes. Então, o que eu tenho uma característica minha que elas não tinham, que era acordar cedo. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Acordar cedo, eu acordo cedo. E eu sou daquelas que acordo cedo e não faço café só para mim, não. Quem estiver dormindo, eu faço café logo para quem vai acordar depois. Então, o bom para elas, tinha, lógico, o barulho na cozinha, que elas ficavam incomodadas, cada uma no seu quarto. Mas era o meu costume. Então, quando elas levantavam, o café já estava pronto. Me procurava, eu já tinha saído para a universidade. Eu terminava minhas coisas, esperava não, até logo. Por mais que dissesse, não, vamos sair todas juntas, que é menos perigoso, porque o local que eu morava era perigoso. Menos perigoso, não vou esperar não, é aqui que vocês acordem. Então eu acordava cedo, fazia café. Então são certos costumes, que podem incomodar uns ou não. Então quando a gente fala de implantar práticas de governança, práticas de compliance numa empresa, o próprio código de conduta empresarial, quando sua empresa não tem e passa a ter, você tem que preparar o colaborador. Tem pessoas que não querem ser mandadas, que chegam a hora que chegam, funcionários chegam a hora que sabe a hora que tem que chegar. Mas chega a hora que chega, tem o uniforme, mas não veste. Já vi muito isso acontecer. Então tem que sair naquele horário, mas não sai porque chegou tarde. Não, eu não vou sair esse horário. Já está na hora, terminou o expediente. Não, eu vou ficar só mais um pouquinho porque eu cheguei tarde de manhã. Não existe isso. Problema. É regra da empresa. Tem que chegar hora tal e sair hora tal, cumprir carga horária. Então tem gente que não gosta. Aí muda a cultura. Então é complicado isso. Certo? Investir em treinamento dos colaboradores. Temos que investir em treinamento dos colaboradores. Certo? A empresa pensa que é um gasto, mas que é um custo, mas é um investimento. Vai ter retorno. Certo? Manter o código de conduta atualizado e com o claro direcionamento do comportamento esperado dos stakeholders envolvidos. Manter atualizado, disponível e acessível, olha aí, a todos os colaboradores as políticas e normas de compliance.
tá? Envolver as áreas da organização nos processos de compliance, demonstrando sua importância e papel. Olha aí. O Theo falando aí, a ver artigo, inciso da Constituição Federal. Compartilha, Theo, para os seus amigos. Vamos lá. Se estiver no tópico da aula, se estiver no assunto da aula. É bom, vamos compartilhar. Tá? É mais aprendizado. Porque muita gente, Theo, não vai procurar o artigo agora. Né? Então, bota aí, compartilha. Faz isso. Bora, cara. Bora aí debater. Né? Estamos aqui falando sobre governança corporativa. Tá? Então, se estiver dentro do assunto, é bom a gente debater. Ok? O compliance pode não levar em consideração, pode levar em consideração o quê? O que foi que eu falei do compliance? Que ele não era só as normas de código de ética. Né? Era uma prática séria, uma prática de ética séria, que visava o quê? Normas trabalhistas, normas civis, normas ambientais, dependendo da atividade que estava sendo executada. Né? Vamos lá, no caso de um hospital, se tiver uma prática de compliance, tendo a governança corporativa e aplicando o compliance. É sobre a questão de todo o processo, né, que todo processo é público. Pois é, eu até falei, né, porque eu dei o meu exemplo. A questão do processo ser público, né, a questão de transparência do que ocorre no processo. Eu posso colocar meu nome no Google e aparece. Se eu colocar meu nome todo no Google, está lá todos os processos que tem meu nome. Né? Nesse caso aí é transparente. Né? Tem a transparência. O público pode acessar pelo Google. Agora, tem coisas em processo, né, que até eu, como parte, que eu já cheguei 2 vezes no fórum pedindo para ver o andamento e eu só tive autorização se eu tivesse, né, com o meu advogado, ou então meu advogado entrasse em contato, né, para eu poder ver como é que estava o andamento. Né? Certo? Então, eu dei somente o meu exemplo. Tá, Theo? Não sei em que foi, que item que você discordou. Tá? Beleza? Olha só. Quando eu dei o exemplo de hospital, vamos lá. Num hospital, envolve o quê, primeiramente? Começa pela construção. Né? Aí tem as normas trabalhistas. Né? Certo? Insalubridade. Tá? Entra a questão de norma trabalhista, entra a questão de norma ambiental, geração de resíduos sólidos da área de saúde. Né? Entra a questão de normas ISO, que são normas técnicas de gestão de qualidade. Gestão de qualidade total. É o que vocês irão ver caso vocês trabalhem em grandes empresas, em grandes organizações, em grandes corporações. Né? Caso vocês trabalhem como na área jurídica dessas empresas. Né? Então, a compliance pode levar em consideração essas normas trabalhistas, normas civis, ambientais, regulatórias, etc. Né? E a ISO 9000 é um grupo de normas técnicas. A ISO são normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão de qualidade para organizações. Tem a ISO 14000, que é um grupo de normas técnicas que falam sobre a gestão ambiental. O Adalto, né, Adalto, pode até me corrigir, né, eu estou distante dessa área ambiental, pode até estar me corrigindo ou acrescentando alguma informação, né, vamos ter um engajamento aqui, uma interação, sobre as normas ISO 14000, né, que é relacionada à gestão ambiental, se não me engano. Tá, Adalto? Beleza? Se eu estiver errada, me corrija. Bom, temos a lei de anticorrupção, que já vimos sobre a lei de anticorrupção em outras aulas. Ok? E o código de conduta ética da empresa, que toda empresa tem que ter o seu código de conduta ética. Aí tem alguém que vai e me pergunta, professor, e tem alguma empresa hoje que não tem o código de conduta? Tem. Tem empresas que não têm um código de conduta ética. Tá?
Agora, para resolver algum problema nessa empresa, é por isso que muitas vezes, quando tem uma confusão na empresa, uma demissão na empresa, sem justa causa ou por justa causa, né? Aí tem a confusão na justiça. Primeira coisa, né, se a parte jurídica pensar, vai pegar logo o quê? O código de ética, o código de conduta da empresa. Certo? Dá um exemplo aqui de uma questão que ocorreu, né, com um conhecido meu, um amigo meu. Né? Questão de vara familiar, né? E aí a questão de pensão foi ao contrário. Né? Em vez da mulher botar ele na justiça, ele que botou a mulher na justiça. Certo? E tem a 9001, tem a 9003, que é do grupo da ISO 9000. Tá? A primeira é a 9000. Aí tem a 9001, tem a 9003, tem várias. Né? É igual a 14.000. O grupo da 14.000 é 14.001. Eu não sei se tem 14.022, não sei. A questão de segurança alimentar, eu acho que é ISO 22.000, por aí. Eu acho que o Adalto, ele tem conhecimento disso. Eu acho não, eu tenho certeza. Bom, e aí o que é que acontece? Esse meu colega, esse meu conhecido, né, ele entrou nessa questão de pensão. A ex-esposa, né, não queria pagar a pensão, porque olha só, ele estava com as crianças. Né? Ele era assalariado. Então, ela não ficou com as crianças. E ele foi pedir a pensão, gente. Ela alegou que não trabalhava, né? Ela alegou que só tinha um trabalho, né? Mas, no entanto, todo mundo sabia que ela tinha mais de um. Né? A formação dela dá para ganhar, né, um bom salário. Só sei que o seguinte, uma das empresas que ela declarou, olha só, uma das empresas que ela declarou, que trabalhava, que era onde ela menos ganhava, né, ela declarou só essa empresa, onde ela menos ganhava. Simplesmente, eu não sei como é o termo usado, mas a empresa estava a favor dela fazendo as coisas, o que ela pedia, a empresa fazia, né? E aí mostrou um salário muito pequeno, né? Um salário onde não tinha como tirar a pensão para os filhos, ou seja, ele ia perder o caso. E aí a primeira coisa que o advogado dele foi lá na empresa, né? Levou um exemplo de um código de conduta da empresa do mesmo ramo, mostrando o que é que poderia acontecer nessa questão de normas, né, de normas trabalhistas. Isso aqui foi um rebuliço. Né? A empresa não tinha código de ética. A própria empresa se prejudicou em ficar a favor da funcionária, dessa funcionária, para encobrir o que ela ganhava, para ela ganhar na justiça de não pagar a pensão para os filhos. Esse caso não aconteceu aqui, ele mora em outro estado. Tá? Então, imagina aí uma empresa fazendo isso. Né? Ficar a favor do funcionário numa questão jurídica dessa. Gente, isso é sério. Né? Detalhe, essa empresa não tinha RH. Olha aí. Falei para vocês a importância da empresa ter um setor de RH. Essa empresa não tinha RH, ficou a favor da funcionária, encobrindo, né? A gente até brincava com ele na época, falava assim, essa empresa só tem um caixa 2. Ela mostra que ela ganha um tanto, mas na verdade ela ganha outro. Né? A gente ficava brincando com ele, mas a questão foi séria. Né? Resultado, a empresa, como diz a frase, no frigir dos ovos, né? A empresa pagou uma indenização grande. A empresa foi multada, tá? Em relação a esse caso. Foi a primeira vez que eu vi essa questão de vara da família, né, ter um resultado, né, desse porte. Lutou, né? Hoje ele está com os filhos ainda, né? E ela está pagando. E a empresa foi multada. Né? Resultado, a empresa teve que botar ela para fora.
O caso foi tão sério que a empresa demitiu. Né? Não sei como ela ficou nas outras empresas que ela tinha. Né? Um valor total, somando o que ela ganhava, era mais de 15 mil reais, gente. Ela não queria pagar por filho nem 900 reais, que não chegava nem ao salário mínimo. Né? Então, é caso sério. Então, o advogado botou em cima da empresa, foi atrás, mexeu aqui, mexeu acolá, e ele, no pé. Né? Então, essa questão, uma empresa dessa não tem ética. Eu estou mostrando a questão do código de ética da empresa. Uma empresa dessa não tem ética. Ele não tinha nem o setor de RH. Se tivesse, talvez deveria ter, né, evitado certas coisas. Certo? Modelos de governança corporativa. Bom, segundo a concepção de Álvares et al., os modelos teóricos da prática da governança corporativa são modelos financeiros, tá? Modelos públicos relevantes, procuradoria e político. Tá? Modelo financeiro, com uma concepção mais legalista, baseia-se em uma visão contratual da firma. Mas tem-se uma observação. Conforme os autores Álvares et al., o modelo financeiro consiste na gestão construir regras para alinhar os interesses dos administradores e dos proprietários ou dos majoritários e minoritários. Tá? Modelo público relevante ou stakeholders. O objetivo desse modelo é melhorar as relações e tornar pública as ações, prestando conta para a comunidade, demonstrando responsabilidade social e sustentabilidade. Tá? Modelo de procuradoria. Nesse modelo, a ênfase é nos gestores, que buscam o quê? O retorno elevado para os acionistas, consiste numa concepção de empresa, tá? Gerenciada ou governada, conforme cita Pold em Álvares et al. E o modelo político, que consiste na adoção da governança corporativa por motivos políticos internos ou externos. Tá? Olha só, nós temos aqui a empresa, né, onde nós temos o marketing, que a gente relaciona a quê? A imagem da empresa. Tá? Lembrando que para eu ter uma boa imagem da minha empresa, o que é que eu preciso? A gente já falou isso em outras aulas de ética, de outros assuntos. Para eu mostrar uma boa imagem da minha empresa, o que é que eu preciso? Vocês lembram? Eu preciso atender a necessidade de quem? Primeiro eu preciso conhecer o agente externo e também meu colaborador. Então, para eu ter uma boa imagem no mercado de trabalho, eu preciso de quê, gente? Para minha empresa ter uma boa imagem. Lembram das outras aulas? Já pensou se fosse uma questão de prova? O que é que vocês iriam me responder? Vocês, como futuros profissionais, o que é que vocês precisam para ter uma boa imagem no mercado de trabalho? Pronto, desafio, questão de prova. O que é que vocês precisam ter para ter uma boa imagem no mercado de trabalho? O que é que precisam fazer? Né? Lembram? Gente, eu não acredito não. Aí, Josiel, não acredito não, Josiel. Não estou acreditando. Né? Vamos lá. Dentro de uma empresa, pessoal, nós temos fornecedores, nós temos parceiros, né? O governo, né? Temos clientes, temos os concorrentes. Alguém esqueceu de concorrente? Tanto a empresa como o profissional. Vocês terão concorrentes. Vocês sabiam disso? Que vocês terão concorrentes? Né? Tem a comunidade em geral e tem o investidor, quem vai investir na gente.
Quem é que vai investir na minha empresa se eu tiver uma péssima imagem? Né? Se eu tiver uma péssima imagem porque eu não adoto práticas de ética, porque eu não adoto uma gestão de qualidade, isso tudo aqui eu não vou atender a necessidade de ninguém. Né? Eu não vou ter investidor, eu não vou ter fornecedor, tá? Eu não vou ter parceiro, eu não vou ter cliente, concorrente muito menos. Por que eu tenho que ter concorrente, professora? Porque você quer tornar a sua empresa competitiva no mercado de trabalho. E para tornar a sua empresa competitiva, você tem que ser boa. A sua empresa tem que ser boa. Tem que ser de qualidade. Trabalhar com qualidade, prestar bom atendimento, zelar pelos dados do cliente. Muita coisa. Isso tudo envolve o que, Adalto? Isso tudo envolve ética e relação interpessoal. Isso tudo envolve práticas. Dependendo da sua empresa, pode envolver práticas de governança corporativa. Não quero dizer aqui que toda empresa vai adotar uma prática de governança corporativa e de compliance. Isso depende muito da sua atividade no mercado. Mas ter ética é o primeiro passo. A sua empresa ter uma gestão de pessoas, uma gestão de qualidade é o primeiro passo. E o profissional ter ética profissional é o primeiro passo. Certo? Então, por quê? Ah, professor, eu não quero ter concorrente. Não quer ter concorrente? Então você não quer ser competitivo? Então sua empresa não quer ser competitiva? Porque para ser competitiva tem que ser boa. A concorrência, exatamente. A concorrência é importante para não deixar no... Exatamente, Adalto. Se você não tem com quem concorrer, tem pessoas que, por não ter com quem concorrer, né, acomoda. Um exemplo clássico é em concurso, gente. Tem candidatos que, quando sabe que só tem eu inscrito, não estuda. Teve uma prova no Instituto Federal do Maranhão. Olha essa, eu participei desse concurso, mas da área de solos, né? E um amigo meu participou de um concurso, até hoje ele ri da própria situação dele, gente. Um amigo meu da área dele, que ele era da área animal, né? Tecnologias de alimentos. Né? Ele se formou, ele terminou a graduação, procurou especialização na área, né, de tecnologia de alimentos, foi para fora do Piauí, foi para outro estado, né, fez um mestrado nessa área de tecnologia de alimentos, de produção de origem animal e vegetal, que é uma área, né, que a gente, como agrônomo, a gente pode explorar. Né, mas é uma área que muita gente não procura. Né? Olha aí, Tainópolis, a concorrência que faz a maioria das vezes a empresa buscar sempre melhorar os serviços. Exatamente. Agora vocês estão entrando aí na interação da aula. Então, continuando aqui essa questão de concorrência, viu, Adalto? Essa questão de comodismo. Quando teve a inscrição e saiu o número de candidatos por vaga, né? Saiu lá os concorrentes, vocês acreditam que ele era o único inscrito para a área de tecnologia de produtos de origem animal e vegetal? Gente, muita gente não quer essa área quando chega num concurso. Né? Muita gente não procura essa área. E aí, quando saiu, ele botou no grupo do WhatsApp. Rapaz, já tô dentro. Primeira coisa que ele falou assim, olha aí, pessoal, tô dentro. Sou o futuro funcionário do Instituto Federal do Maranhão. Ele não estudou. Ele não se preparou. Ele simplesmente fez a prova didática, né? Ele fez a prova didática, mas a prova escrita, ele disse que era de marcar, né? Era objetiva. E todo mundo fez a mesma prova objetiva. Todo mundo lá no mesmo dia, só que a didática era diferenciada, porque cada um ia dar aula no tema da sua área escolhida, né? Me perguntem se ele passou. Ele não passou, gente. Ele se acomodou. Ele não estudou.
Isso aí é um exemplo do que o Adalto disse bem aí, a concorrência é importante para não deixar no comodismo. Ele se acomodou porque ele só viu ele lá inscrito na vaga. Eram 3 vagas, só teve ele de inscrito. Aí ele fobando no grupo. Já passei, eu sou funcionário do Instituto Federal. Todo mundo, rapaz, e todo mundo ficou assim, meu Deus, pronto. Essa área aí é dele. Pois vocês acreditam que ele não passou. Ele não passou, Josiel. Era o único. É a mesma coisa da OAB. A prova da OAB, você não concorre com ninguém. Um professor, na época que eu fazia o curso, que eu iniciei o curso de Direito, em 2018, se não me engano, fiz até o 2º período, um professor da faculdade disse que a prova da OAB, você não concorre com ninguém. Você concorre consigo mesmo. E eu fiquei analisando aquilo ali que aquele professor estava dizendo. Realmente é. Você concorre com você. O estudante de direito termina o curso e vai fazer a prova de ordem, ele não está concorrendo. Por exemplo, eu termino o curso, Josiel termina o curso. Josiel não é meu concorrente e eu não sou concorrente dele. Nós estaremos lá fazendo a prova, mas eu estou concorrendo comigo mesmo. E eu não passar. É uma coisa, né, que deixa qualquer aluno, qualquer estudante, qualquer profissional que vai entrar no seu ramo de atuação, deixa pensar. Né? É igual aquela prova para o médico. Não tem estudante, né, de medicina que vai para fora. Aí, para voltar para atuar como médico aqui, tem um revalida. É essa prova, né? Eu acho que é o revalida. Não tenho informação dessa área. O cara vai, estuda o curso todinho, não sei quantos anos, né? Aí vai atuar, para atuar como médico aqui, faz a prova e não passa. Né? Ele não está concorrendo com outros, não. Ele está concorrendo com ele mesmo. Certo? Olha aí o Adalto falando, aqui tem uma padaria que só era ela. Abria no dia que queria. Agora abriu outra padaria. Essa agora tem pão toda hora. Olha aí. Tá vendo? É igual a pão de queijo. Tinha uma empresa aqui, uma loja aqui, uma organização, né? Que é o pão de queijo, todo mundo pão de queijo, pão de queijo. Abriu outras filiais. Né? Então, as coisas melhoraram para as outras. E aí, o investimento? Aquela empresa, a mesma coisa aí da padaria. Se garante, aquela coisa de se garantir, tem que ter cuidado. O mercado de trabalho, todo dia está exigindo algo. Né? Eu nunca pensei, gente, quando eu terminei a graduação e parti para um mestrado, eu nunca pensei que eu iria simplesmente passar 1 ano, depois de formada, né, para aprender o inglês. Lógico que a gente tem o inglês, né, no ensino médio, né, no fundamental, no científico, a gente tem o inglês. Né, mas eu nunca pensei que eu fosse precisar. Né, e olha que eu não queria. Né, certo? Beleza? Olha aí, revalida mesmo, é o exame, né? Olha aí, o José procurou aqui sobre a prova que tem que fazer, é o revalida. Né? Existem vários bacharel em Direito que não conseguem passar na prova da OAB. É isso mesmo, Theo. Passa o curso todinho. Né? É uma coisa que tem professores que criticam, que falam isso. Né? Tem professores que estão dando aula ali, mas não passaram na prova da OAB. Ou não quiseram fazer, não quiseram advogar. Né? Porque eles têm essa opção. Né? Se for fazer uma peneira, muitos que possuem perderiam. Né? Então, por aí a gente tira como é a questão, né, do mercado, da imagem, né, da vontade da empresa crescer, da vontade do profissional crescer. Então, tem que buscar sempre a capacitação, tem que buscar sempre uma melhoria. Né? Tenho amigos formados na área de direito. Muitos não quiseram advogar. Né? Mas, para passar em certos concursos que eles estavam estudando, tinha que ter 1 ou 2 anos de advocacia.
Aí eles pensaram, poxa, o concurso que eu quero, eu tenho que advogar 2, 3 anos. Então, eu vou ter que fazer a prova da OAB. Aí eles estudaram para fazer a prova, fizeram, passaram, mas somente para fazer esse tipo de concurso. Não para advogar. Né? Mas, de uma forma geral, obriga o profissional a se capacitar mais. Tá? Bom, conforme o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, as empresas podem ser classificadas da seguinte forma. Né? Quanto à natureza jurídica, né? Quanto às estruturas de controle e quanto à caracterização do controlador. Né? Categorias de classificação das empresas para o desenvolvimento das políticas de governança. Nós ainda temos uma quarta classificação, que é o porte da empresa, não citada no IBGC, né? Mas que merece ser mencionada em avaliar o porte da empresa. Bom, a classificação das empresas, quanto à natureza jurídica, tá? Podemos classificar em terceiro setor, em cooperativas, sociedades limitadas e sociedade anônima. A empresa de terceiro setor é formada por organizações não governamentais, que não têm fins lucrativos, cujo objetivo é gerar serviço público ou melhorar a condição do meio. E podem realizar também ações sociais, né, voltadas para a educação, para a saúde e até o combate à fome e à pobreza. Exemplos de empresas nessa classificação jurídica do terceiro setor, nós temos cartórios, fundações mantidas com recursos privados, aquelas fundações que a gente faz a doação. Aqui nós temos a Fundação Maria de Carvalho, né, o Lar da Esperança, a Associação dos Cegos, né, o Lar de Idosos. Então, são exemplos de empresas de terceiro setor. Serviços sociais autônomos, partidos políticos, entidades sindicais, etc. Tá? Bom, cooperativas. São empresas que exercem as atividades por meio de atos cooperativos que se traduzem, né, na prestação de serviços diretos aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem em comum, o objetivo é em comum, não é individual, melhores resultados para cada um deles em particular, mas é a soma daquela produção. Se você quer crescer numa cooperativa, você tem que fazer crescer a cooperativa. Você tem que trabalhar. Você tem que ser um cooperado. Né? Você não pode jogar o serviço nas costas do seu colega cooperado ali, não. Tá? A cooperativa não tem um dono. Não tem um dono. Por exemplo, eu vou formar uma cooperativa, vou colocar o Josiel como dono. Não tem isso. Né? Ou apenas parte dos sócios serem gestores. Todos têm direito e deveres iguais. Direitos e deveres iguais dentro de uma cooperativa. No município de vocês tem cooperativa? E aí, pessoal? Vocês sabem dizer se tem cooperativa? Qualquer pessoa pode ser sócio. Eu posso fazer a minha adesão a uma cooperativa. Tá? Desde que se identifique com o objeto, né? Ou que realize atividade na mesma natureza. O número mínimo de associados para a constituição de uma cooperativa de trabalho. Cooperativa de trabalho, gente, essa informação aqui, cooperativa de trabalho é 7. Os demais ramos, no mínimo 20 cooperados. Né? Olha aí, Itainópolis tem. Qual é a cooperativa que tem aí em Itainópolis? É de apicultura? Produção de mel? Em Itainópolis? Ah, é de piscicultura, cooperativa da área de piscicultura. Interessante. Né? Cria, né? Criação e venda. Ou só venda? Tem a produção, né?
Vocês sabem me dizer? Se vende o peixe abatido, já preparado, já nas embalagens, né? Ou não? Já o filezinho de peixe? Ou é o peixe mesmo inteiro? Os sócios têm tanques, olha só. Os cooperados, né? Os sócios têm tanques e fazem vendas até para outros municípios. Que interessante. Muito bom. Então, olha aí, vamos pegar esse exemplo da cooperativa de Itainópolis. É uma cooperativa do ramo agrícola. Por quê? Porque é piscicultura. Então, o mínimo, peixes vivos e até abatidos. Olha só. Então, o mínimo começa com 20 membros. Então, com certeza, tem 20 cooperados ou mais. E cada sócio tem um tanque, né? E faz venda para outros municípios. Pessoal, cada sócio, para entrar numa cooperativa, ele tem que dar uma cota à parte. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mas depois que a gente falar de toda a classificação. Sociedade limitada são sociedades formadas por 2 ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente, de forma limitada ao valor de suas cotas, pela integralização do capital social. Observação 1. Numa sociedade limitada, os sócios contribuem com moeda ou bens avaliáveis e dinheiro para a formação do capital social. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital social, porém, eles respondem solidariamente pela integralização da totalidade do capital, né? Em outras palavras, cada sócio poderá ser chamado a integralizar as cotas dos sócios que deixaram de integralizar. Detalhe: diferença entre a sociedade limitada e uma cooperativa é que aqui a responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital. Quem entrar na sociedade dando uma maior parte em valor econômico, se torna o sócio responsável. Vamos supor que eu formo uma sociedade limitada e aí a professora Sandra Mota, né? A professora Sandra Mota estribada, né? Não, professora? A professora assistente Sandra Mota vai e diz assim: olha, professora Iuna, eu vou dar a minha parte aqui na sociedade e a parte da professora Sandra Mota é uma parte bem significativa, né? Então, é a maior parte, maior cota é a dela. Então, ela vai ser a responsável, né? Ela que vai ter a gestão da empresa. Na cooperativa é assim? Não. Certo? Na cooperativa, capital social é a soma das cotas, certo? Na cooperativa, quem der mais, independente de quem der mais, direitos e deveres iguais. Eu posso iniciar minha cooperativa dando, se a cota parte for determinada R$100, vamos supor, cota R$100, e eu der R$500 para fazer a minha adesão numa cooperativa, eu vou ter os mesmos direitos e deveres de todos. Eu não vou ser melhor do que ninguém. Eu não vou ter direito de mais de um voto. Vai continuar a mesma regra do estatuto. Um cooperado, um voto. Minha voz não vai valer mais do que os outros numa assembleia extraordinária. Certo? Na cooperativa é assim. Na sociedade limitada, não. Sociedade anônima. A sociedade anônima não são empresas em que o capital social está dividido em ações que podem ser transacionais livremente. A natureza das sociedades anônimas sempre é mercantil, ou seja, visa lucro, né? O controle é exercido por um acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo entre os sócios. E exemplo, a empresa possui um sócio ou um grupo de sócios em comum acordo que detém a maioria do capital voltante. E uma pessoa, né, ou grupo, para deter a maioria do capital voltante de uma sociedade anônima, necessita ter mais de 50% das ações com direito a voto. Tá? Pessoal, quando se fala esse negócio, essa parte aí de cota parte, né? A Unimed é uma cooperativa do ramo da saúde. Tá?
Então, quando eu falei que a cooperativa, qualquer pessoa pode ser sócio, desde que faça o objeto, né, ou seja, a atividade social seja condizente com o que você faz, né, é que dentro da Unimed, o exemplo, né, o sócio, o cooperado, tem que ser da área da saúde. Tá? Se não for da área de saúde, eu sou vamos supor, eu sou uma contadora, eu sou formada em contabilidade, né, e quero ser cooperado da Unimed. Não, a Unimed é uma cooperativa do ramo da saúde. Se não me engano, a cota parte para fazer a adesão, para você ser cooperado, para você ser sócio da cooperativa, é mais de 50 mil reais. Então, se um médico ele quer fazer parte da Unimed, do grupo, não tem ali profissionais da Unimed, médicos ali que atendem pela Unimed, são médicos cooperados, são sócios. Né? Então, para estarem ali atendendo pela Unimed, eles fazem parte da cooperativa. Eles tiveram que dar a sua cota parte. Se eu não me engano, é mais de 50 mil reais. Imagina aí o capital social desse plano de saúde. Né? E ainda tem os problemas dos planos de saúde, né, gente? Né? Muitas vezes apresenta problema aí. O médico se desvincula porque não está recebendo. Imagina aí. Né? A cota parte é alta. Tá? Então, ali tem também maternidades, né, que tem vários sócios, né, onde vários sócios, vários médicos, tem lá no contrato, né, onde forma toda a organização, onde forma toda a empresa, cada um dá a sua cota parte. Certo? Classificação quanto ao porte da empresa. Essa classificação não está no IBGC. Microempresa possui receita bruta anual de até 360 mil. Empresa de pequeno porte, receita bruta anual acima de 360 mil, até 4 milhões e 800 mil. Média empresa, que é a empresa de médio porte, tá? Possui receita bruta anual acima de 4,8 milhões. E empresas de grande porte possuem receita bruta anual acima de 300 milhões. Tá? Estrutura da governança corporativa. Classificação dos sócios quanto ao tipo de ação adquirida. Né? Proprietários de ações preferenciais são sócios sem direito a voto. Proprietários de ações ordinárias com direito a voto, um voto por ação. E quanto à participação do capital votante, nós temos sócios majoritários e sócios minoritários. Né? Os majoritários possuem a maioria do capital votante, sendo detentor da gestão da empresa, né? E os sócios minoritários possuem direito a voto, porém sozinhos não têm poder de decisão. Bom, dentro dessa estrutura da governança também, nós temos a assembleia, né, e reunião. Tá? É necessária a realização de assembleia geral ordinária ou de reunião de cotista para a sociedade anônima e para as sociedades limitadas, certo? Reunião possui procedimentos simples, né? Reúne, diz a data, diz local, faz-se a reunião da equipe ou do grupo, né? A assembleia prevê etapas formais que incluem convocação, né? Tem a convocação, é informado o dia, né? A hora, tá? O quórum e a ata. A ata vai dizer sobre a pauta, sobre o assunto que vai ser tratado. A assembleia vai ter a deliberação de algo. Tá? Temos a Assembleia Geral Ordinária, no caso de uma cooperativa, e a extraordinária. A extraordinária é caso aconteça, por exemplo, um cooperado, né, comete algum ato ilícito. Logo, o Conselho Fiscal, né, fiscaliza o Conselho de Administração, todos se reúnem e vai fazer uma Assembleia Geral Extraordinária. É de imediato, tá? Para resolver esse exemplo que eu falei. A legislação obriga que as assembleias sejam realizadas anualmente.
ainda que não haja administradores a serem eleitos ou lucros a serem distribuídos. E empresas menores podem realizar apenas reuniões de sócio. Tá? Bom, Assembleia e reunião são competências da Assembleia Geral, são as competências da Assembleia, segundo o IBGC. Aumentar ou reduzir o capital social e reformar o estatuto e contrato social. Detalhe, estatuto social é diferente no exemplo de cada cooperativa. Tá? Nós temos ramos, então cada ramo tem o seu estatuto. Se vai reformar o estatuto ou o contrato social, tem que ir lá no órgão de registro, porque tem que adicionar um aditivo, tá? De mudança, certo? De capital social ou atividade social, tá? O objeto social. Eleger ou destituir conselheiros de administração como fiscais. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras. Deliberar sobre fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade. Deliberar sobre a avaliação de bens que venham a integralizar o capital social. E aprovar a remuneração dos administradores. Tá? Um dos aspectos relevantes para estruturar a gestão como sistema de governança é a estrutura da empresa. E ela pode conter, não estou dizendo que toda empresa tenha essa estrutura. Ela pode conter ou não, essa estrutura depende muito, tá? Qual é o ramo da empresa, qual é a atividade social, certo? O que é que ela desenvolve, o que é que ela produz. Então, ela pode conter um conselho de administração, ela pode conter um conselho consultivo, ela pode conter comitê de conselho de administração, ela pode conter políticas de gestão e controle interno, ela pode conter um conselho fiscal e pode conter auditorias independentes, certo? Bom, quando a gente fala de conselho de administração, é o órgão colegiado encarregado do processo decisório de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico, né? É o principal componente do sistema de governança. Seu papel é ser o elo entre a propriedade e a gestão, a fim de orientar e supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas. Conselho consultivo. Pela palavra consultivo, a gente já pensa em quê? Consultar. Então, ele possui uma função de assessorar, assessoramento, né? De consulta, estudo, elaboração de parecer, porém, sem poder decisório ou administrativo. Ele não tem poder de decisão nenhuma e nenhum poder de administração. Conselho consultivo, tá? Comitês do Conselho de Administração. O Conselho de Administração precisa de ajuda para garantir que a organização esteja atuando dentro dos princípios da governança corporativa. A transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E para fornecer essa ajuda é que existem os comitês, tá? Da governança corporativa, que são os órgãos de assessoramento. Exemplo, comitê de auditoria, tá? O comitê de riscos, comitê de pessoas e recursos humanos, comitê de responsabilidade social corporativa, comitê de inovação, comitê de estratégia, comitê de sucessão e comitê de remuneração, né? Políticas de gestão e controle interno auxiliam na administração dos riscos, de acordo com a complexidade dos negócios. E também disseminam a cultura de controle, para garantir o cumprimento de leis, regulamentos e demais normas estabelecidos pelos órgãos reguladores e demais partes interessadas, tá? E auditoria independente, processo de análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio, por uma empresa isenta e externa. Tá?
Quando se trata de levantar e organizar informações sobre uma empresa, poucas coisas são tão efetivas quanto uma auditoria independente. A auditoria, quando sua empresa passa por uma auditoria, não quer dizer que ela vai ser, né, multada por algo, que alguma atividade vai ser paralisada, né, ou que vai fechar as portas de sua empresa, não. A auditoria, gente, ela vai fazer uma análise do que você está fazendo na empresa, do que sua empresa está fazendo. Ela vai validar informações que ela já tem a partir da análise, né? Por exemplo, uma auditoria no setor, na área ambiental, né? Que é onde tem na área trabalhista, né? Onde tem muitos casos de acidente de trabalho, casos de doença ocupacional, né? Casos de LE, é um dos índices mais altos, que é lesão por esforço repetitivo, né? Eu tive uma lesão por esforço repetitivo na universidade, no laboratório, né? Fazendo de manhã e de tarde titulação no laboratório, o aparelho. Esse movimento aqui, gente, me causou um problema seríssimo do braço esquerdo, né? Então, foi considerado, depois dos exames, foi considerado uma lesão por esforço repetitivo, né? E que me causou um problema e até hoje eu ainda sinto um mal-estar, né? Tem um mau jeito aqui no braço por conta dessa movimentação, tá? Então, a auditoria, num caso de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais, ele vai analisar, né? Tem uma denúncia, então, ó, precisa a quantidade de denúncia aqui, a gente precisa fazer uma auditoria na empresa, né? Quantidade de acidentes. Então, eles vão analisar o porquê do acidente, né? O que é que está causando, qual é o erro, qual é a falha naquele setor que está causando, quais são os planos de prevenção que tem, os estudos de prevenção de risco ambiental, se tem, o que diz lá no plano, o que diz no projeto, o que diz no estudo e o que a empresa está apresentando. Ela vai fazer conformidades, ela vai comparar o que você tem lá escrito no projeto, né? Como se fosse um estudo da sua empresa, uma defesa da sua empresa, né? A minha empresa segue corretamente. Tá, pois vamos lá analisar. Nós vamos validar o seu estudo, mas a gente tem que ir lá, in loco, analisar, ver a área, ver a situação. Depois é que esse grupo de auditores, né, o órgão que faz a auditoria, é que vai te dar um tempo, vai dar um tempo para a empresa corrigir alguns erros, algumas falhas, né? Ou evitar, né, minimizar, certo? Ou então acabar com aquele problema, né? Ela vai dizer o que é que tem que ajeitar. Você tem um tempo. Dependendo do que seja, você tem um tempo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ou seja, a empresa tem tempo para ajeitar muita coisa. Aí o pior é que quando tem uma outra auditoria, volta para ver se sua empresa corrigiu, pior é a empresa quando não corrige. Aí sim vai dar problema, né? Porque tiveram bastante tempo para ajeitar e não ajeitaram. Conselho Fiscal. Conforme o IBGC, o Conselho Fiscal tem como objetivo fiscalizar, opinar e analisar. Ele fiscaliza por qualquer de seus membros os atos dos administradores. Opa, então o Conselho Fiscal, ele fiscaliza o Conselho de Administração? Sim. E verifica o cumprimento de deveres legais e estatutários. Tá? Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as informações complementares que julgar necessário ou útil à deliberação da Assembleia Geral. E analisar, ao menos trimestralmente, né, o balancete e demais demonstração financeira elaborada periodicamente pela companhia. Examinar também demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidos à Assembleia Geral, né, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão, cisão, tá?
Denunciar. Isso tudo é o Conselho Fiscal. Denunciar por qualquer dos seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, o quê? Os erros, né, fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à companhia. Né? Micro e pequenas empresas, a governança corporativa para micro e pequenas empresas. Em relação às micro e pequenas empresas, as ações, né, ainda são tímidas e há desafios para as micro e pequenas empresas. Dificuldade de visualizar benefícios, custos altos, tá, para implementar as práticas, falta de pessoal, ou seja, possui estrutura enxuta, falta de informação, muitas empresas são familiares. Há necessidade de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para esse perfil de empresa, tá? E já já a gente volta com a nossa disciplina de projetos.